pessoal, meu nome é Lucas Nogueira, sou desenvolvedor aqui na Bluesoft e eu vou comentar um pouco sobre Clean Code. Acredito que uma boa maneira de iniciar essa apresentação é comentando sobre o Robert Cecil Martin, mais conhecido como Uncle Bob. Ele está na área de desenvolvimento desde 1970 e é uma personalidade bem famosa aí na comunidade de desenvolvimento. E esse sucesso todo dele se deve muito às suas obras, e eu vou dar um destaque aqui ao livro Clean Code, que foi lançado em 2008. E, apesar de ter sido lançado em 2008, esse livro ainda é uma grande referência para a comunidade, para os desenvolvedores, e foi minha grande referência aqui para essa apresentação. Mas, afinal de contas, o que realmente é o Clean Code, né? Que todo mundo vive falando e tentando aplicar em seus projetos pessoais e projetos profissionais também. E o Clean Code nada mais é do que um conjunto de práticas que nos ajudam a desenvolver o software da melhor forma. Então, um código limpo, ele tem que ser um código legível, porque o tempo é algo muito importante na vida de um programador e boa parte desse tempo a gente passará lendo o código. Então, se o código não estiver legível, provavelmente o tempo será muito maior e será bem complicado administrar, né? O código limpo tem que ser um código testável. Então, nós temos que verificar se o código está realmente ali executando o que o cliente pediu e se decorreu no processo a gente não acabou gerando algum bug ou algo do tipo. O código limpo tem que ser um código fácil de dar manutenção também. Então, nós não podemos ter muitas dificuldades nesse ponto e nem dificuldades em criar novas features. Agora, irei dar uma passada breve sobre algumas técnicas do Clean Code. Então, em relação à organização do código. Na imagem da esquerda, dá para perceber que a orientação do código está um pouco estranha e não dá para perceber ali a divisão entre os atributos, o construtor da classe e os getters. Porém, na imagem da direita, dá para perceber bastante que a divisão ficou bem mais legal e fica bem mais fácil de perceber aonde estão localizados os atributos, o seu construtor e seus getters. Então, isso aí colocamos em uma larga escala, né? Com muito código, a imagem da esquerda a gente levaria muito mais tempo para perceber como está organizado e o processo ficaria muito mais complicado. Agora o famoso número mágico, né? O número mágico basicamente é um número normalmente aleatório que encontramos no nosso código e ele não é autoexplicativo. Então, por exemplo, na imagem da esquerda, nós temos o if, e nessa condição nós temos o número 100. Porém, quando olhamos da primeira vez, a gente não encontra realmente um significado para ele. Então, olhando mais adentro do if, encontramos uma exception com a mensagem: o limite de itens foi atingido. Aí sim, realmente, esse número aleatório faz sentido. Porém, quando colocamos isso em larga escala, fica complicado verificar todos os ifs e ter que adentrar todos só para verificar o que ele realmente está verificando. Porém, na imagem da direita, nós colocamos esse valor, esse número mágico, em uma variável. E colocamos a variável dentro da condição do if. Então, toda vez que a gente passar por esse if, nós saberemos que ele está verificando a quantidade de itens limite permitido no sistema. E será lançada a exception quando esse if for true, né, no caso. Agora, comentar um pouquinho sobre as classes e métodos. Temos que ter um pouco de cuidado com os nomes, porque os nomes devem ser autoexplicativos também. Então, como os nomes devem ser autoexplicativos, e a gente não precisa ficar batendo o olho ali e ficar procurando um significado realmente para eles, né? Em relação ao tamanho, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque classes e métodos grandes podem dizer um pouco de uma prática e necessitar refatoração. Então, no livro Clean Code, ele dá uma indicação ali, não é algo que a gente deva seguir realmente à risca, né? Mas é uma ideia do que podemos seguir. Então, os métodos devem ter menos de 20 linhas, as classes entre 200 e 500, e assim, se o seu método passou dessas 20 linhas e está com 22 linhas, não chega a ser um problema, você não deve refatorá-lo todo só por conta disso. É apenas uma base que você vai ter, né, uma média ali para verificar
se está tudo de acordo. Também temos o ponto de responsabilidade única, que é algo que é bastante importante. Então, quando nós olhamos o método e talvez a gente perceba que ele está cuidando de duas coisas, não apenas uma, talvez seja o momento de refatorá-lo e criar um segundo método, porque assim fica muito mais fácil de gerenciar e reutilizar esse código. Agora, em relação aos comentários, na imagem da esquerda nós temos um código literalmente comentado. Esse tipo de comentário não é muito útil, porque se esse código está comentado, provavelmente ele nem deveria estar aí. Então, evitar ao máximo comentar código dessa maneira. E na imagem da direita nós temos um comentário redundante, porque o if já indica o que realmente ele está verificando. Porém, no comentário, ele avisa que está verificando se o limite de itens foi atingido. Então, esse tipo de comentário redundante também temos que evitar. Comentar aqui também um pouquinho sobre testes. Testes é uma parte bastante importante do Clean Code e no desenvolvimento de software, porque ele garante a qualidade daquilo que a gente está escrevendo. Então, a gente tem que verificar se aquilo que o cliente pediu está realmente sendo entregue e se durante esse processo a gente não acabou gerando algum bug. Também devemos verificar os cenários, né? Existem diversos cenários durante a execução do sistema e quando nós estamos codando, muitas vezes não percebemos esses cenários. Então, é importante verificar se todos estão de acordo e se nenhum foi alterado. A velocidade do teste é algo importante também, porque quando os testes demoram muito para rodar, você acaba ficando meio desmotivado para poder rodar os testes. Então, assim que possível, sabemos que existem exceções, assim que possível, tente manter os seus testes em uma velocidade mais baixa. E basicamente é isso, pessoal. São só alguns pontos. Lembrando que no livro Clean Code, em diversas outras fontes na internet, temos bastante informação interessante e que eu recomendo a leitura. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.